te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como ela salvou outrora o seu povo e, nestes últimos tempos, enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, no versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, retirou a pedra e sentou nela. Sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, se que procuras Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. E o que tenho a dizer? As mulheres partiram depressa do sepulcro, estava com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenha medo, ide anunciai aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a Igreja celebra a Vigília Pascal, o Sábado Santo. Essa celebração maior, é a maior celebração da liturgia, que é esse sábado da aleluia, o sábado da alegria, o sábado da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, a liturgia ela percorre toda a história da salvação, com essas 7 leituras do Antigo Testamento, 2 do Novo, e esses salmos, né, que vai intercalando toda essa celebração litúrgica, que começa lá com o fogo novo. Então é uma celebração dividida em partes. Começa com o fogo,
com o exulte, com a alegria da ressurreição de Jesus. Depois entra na parte da liturgia da palavra, da liturgia do batismo, depois da liturgia eucarística. Então a missa grandona, a missa da vitória de Deus sobre a morte. E aqui nós vemos então que nós fizemos um caminho também de preparação para que nós pudéssemos então refletir, aprofundar e chegar realmente nesse estágio que essas mulheres se encontravam, que é essa grande alegria de poder experimentar, visualizar Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Para nós trazer para a nossa vida, nós vivemos um tempo de preparação para isso. Jesus também teve um tempo que ele se revelou, mostrou o seu amor, mostrou o teu poder, e todos que o acompanhavam foram se convertendo e foram se aproximando dele e foram reconhecendo, mas ele precisou ir provando a cada momento o seu poder, e aí está o definitivo, que é a sua vitória sobre a morte. E então o lindo, amados, é que naquela quarta-feira de cinzas nós reconhecemos que somos humanos, que somos pecadores, que somos frágeis, que acreditamos que nós temos uma vida após essa vida. Mas é um grande mistério tudo isso. Por isso nós entramos nesse tempo da quaresma. Na quarta-feira de cinza nós nos apresentamos com muita humildade a Deus, reconhecendo que nós somos limitados, que nós somos frágeis, que nós necessitamos do poder de Deus para que um dia, depois desse processo da vida humana, fazendo a vontade de Deus, né, como Jesus falou ontem, né, ele amou até o fim. Se nós aprendermos a amar e permanecer no amor, também nós um dia nos alegramos com a nossa própria ressurreição. Mas por enquanto nós estamos vivendo esse tempo aonde nós temos um Deus que prova para nós a cada dia e a cada momento que nós nos abrimos o coração para Ele, que Ele é um Deus vitorioso. Por isso então nós caminhamos, percorremos essas semanas que antecedeu a essa celebração do Sábado Santo. E nós fomos vivendo a liturgia, e a liturgia foi nos levando a uma espiritualidade, e essa espiritualidade foi trazendo para nós curas interiores. Por isso, então, o tempo da quaresma nos chama à conversão, nos chama à santidade, nos chama a estar a serviço de Deus. E Jesus nos ensinou na Quinta-feira Santa que nós precisamos, para caminhar com Ele, e estar a serviço. Por isso Ele lava os pés dos seus e pede para que nós possamos fazer a mesma coisa. E no Evangelho fala desse acontecimento, esse espetáculo da humanidade que transformou tudo, que foi a ressurreição de Jesus. E aqui fala dessas mulheres que foram até o túmulo. Lá encontraram o túmulo vazio, depois encontraram com Jesus e carinhosamente abraçaram os seus pés. Isso representa, amados, as discípulas de Deus. Hoje a gente vê claramente o sentido dessas mulheres que enriquece hoje a igreja. Hoje a nossa igreja, ela é enfeitada pelo carinho das mulheres. As mulheres que reconheceram o ressuscitado, né? As mulheres daquela época que reconheceram o ressuscitado, e o que elas fizeram? Elas foram as primeiras a levar a informação que Jesus tinha ressuscitado. E hoje a gente vê tantas mulheres na igreja que fizeram essa experiência com Jesus e fazem de tudo para levar a esse anúncio da vitória de Deus sobre a morte. Então, queridos irmãos e irmãs, é isso.
Jesus hoje, ressuscitado, nos diz que não é para nós ter medo, não é para nós ter medo, mas vai e fala lá para os seus irmãos que Jesus ressuscitou, que eu ressuscitei. É por isso, amados, que a pregação da palavra é diária, por isso que a oração é constante, por isso que a nossa fé, ela precisa ser uma fé inabalável. É por isso que nós precisamos levar as pessoas à conversão. Igreja é isso. Igreja é aquela que cuida, é aquela que reza, é aquela que anuncia, é aquela que fala do reino de Deus. E nós estamos aqui, amados irmãos e irmãs, para isso, para anunciar. Olha que coisa linda. Hoje eu vim aqui falar para vocês que Jesus, nessa noite linda, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Não sei que condição de vida você se encontra agora. Só sei que você tem, e eu tenho, e nós temos um Deus que nos ama e um Deus vivo e vitorioso. Ele venceu a morte. E quem caminhar com Ele, quem anunciar essas verdades dele, também um dia ressuscitará. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração, só Deus te basta.